Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Aleph. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma comparação aqui de dois exemplares, dois canivetes, que apesar de ambos serem praticamente do mesmo tamanho, com uma pequena diferença, mas têm propósitos totalmente diferentes e eu vou estar demonstrando isso aqui para vocês. Este eu considero um canivete utilitário, um canivete que pode ser usado para diversos fins, mas basicamente ele é um canivete utilitário, e esse aqui eu considero de fato um canivete com proposta tática, com proposta mais voltada para a defesa pessoal. E eu vou mostrar todas as diferenças para vocês agora. Bom, lembrando que a questão de defesa pessoal vai muito além do que você ter apenas um objeto com você, né? Uma arma de fogo, como alguns têm, seja se você é um CAC, tem porte de arma, ou um policial, um bombeiro civil, enfim. Mas a grande maioria dos amigos que compartilham e gostam desse tipo de assunto, do universo do EDC, também tem interesse nessa questão de defesa pessoal. Então vou estar demonstrando aqui, com esse carinha, os pontos que demonstram de maneira clara e inequívoca de que este canivete é um equipamento, é um canivete tático, um canivete também voltado para defesa pessoal. E aí, aproveitando a aquisição desse daqui, para demonstrar de maneira muito clara as diferenças que são assim realmente gigantes. Para um olhar desatento, um olhar mais desapercebido, parece que são apenas dois canivetes que têm aí uma aparência um pouco diferente, mas que praticamente são iguais, mas não, tem muita coisa diferente. Eu vou mostrar isso para vocês. Bom, na questão de defesa pessoal, você pode se utilizar aí, como eu falei aqui no início, de diversos tipos de equipamentos, né? Temos aí armas de fogo, que eu não utilizo e não utilizarei, até porque não tenho um porte, não sou policial e provavelmente nunca serei, né? Mas tem muitos amigos aí que têm um porte de arma, ou são policiais, são bombeiros e podem aí e até utilizam o equipamento assim também como equipamento de trabalho, não só como defesa pessoal, né? Mas outros também que não têm o porte de arma, mas utilizam canivetes, facas, lâminas fixas, lâminas dobráveis, que no caso aí são os canivetes, bastões retráteis, enfim, com botãs e diversos outros elementos, até artes marciais e coisas do tipo, para falar a respeito do assunto e para se ter essa vivência de defesa pessoal. Bom, mas como a gente sabe, defesa pessoal não se restringe apenas ao equipamento, até porque com um estilete, por exemplo, você pode estar aí se defendendo de uma injusta agressão, não é mesmo? Até se você não tiver nada nas suas mãos, você pode se defender de uma injusta agressão. Inclusive, eu trouxe o assunto aqui, estilete, só para deixar a deixa. Se você gosta desse tipo de assunto, eu tenho um canal no YouTube, um canal novo, chamado Canal do Estilete, onde eu trago essas belezinhas aqui, vários tipos de estiletes, de todos os tamanhos, tipos. Óbvio que o canal está começando agora, mas em breve teremos aí estiletes trapezoidais e outros tipos de estiletes, mas eu já trouxe aí, já coloquei, já postei vídeos aí no canal de estiletes profissionais e estiletes domésticos, de vários tamanhos, tipos e marcas. Aqui, por exemplo, eu tenho esses dois que são da marca Maped, estilete francês, que tem 10 anos de garantia. E aqui, estilete de outras marcas, mas que são aí equivalentes, e vocês podem estar verificando isso no canal do Estilete, tá certo? Bom, vamos voltar para o assunto. Deixa eu colocar essas belezinhas aqui de lado. Então, se você se interessa aí no assunto de estilete, saiba que eu criei esse canal chamado Canal do Estilete. Vamos para a medida aqui dos canivetes. Eu já sei a medida deles, mas só para ficar registrado aqui, para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, de início, o Catma da Náutica tem basicamente 22 centímetros, ok? De tamanho total. E o Browning tem aproximadamente aí os seus 20,8 centímetros, quase 21 centímetros. Então temos uma diferença aí de um pouco menos de 2 centímetros. E aí eu já quero começar por um ponto importante das nossas comparações. Tamanho. Sim, o tamanho nesse caso aí faz diferença.
Até porque se em um possível conflito, uma possível briga, os dois estiverem com canivetes, quem tiver com um canivete maior tem uma chance maior de atingir o outro, tá? Repetindo, eu quero repetir isso aqui de maneira clara, não utilizo nenhum dos meus canivetes, nem mesmo esse que é voltado para a defesa pessoal, para um sentido mais tático, também não utilizo para esse fim, tá? Nenhum dos meus equipamentos são pensados para esse propósito de defesa pessoal. Óbvio que se acontecer, você, como eu já disse, vai se utilizar de qualquer meio que estiver à sua disposição para defender a sua vida ou a vida de quem está com você, né? Então, não necessariamente precisa ser um canivete. Mas, a respeito de canivetes, sim, esse é um canivete que tem características muito claras de defesa pessoal. Primeiro, empunhadura. Como vocês podem ver, ambos têm uma certa curvatura. Deixa eu colocar aqui. Eles quase que faz um arco, começando aqui da ponta da lâmina até a sua extremidade. Perceba que ele faz um pequeno arco. Por quê? Porque a ponta da lâmina está alinhada com o centro do canivete, com o meio dele, formando basicamente aqui, ó, se eu tapar, forma basicamente uma ponta de lança, o que facilita na hora da perfuração. Isso falando desse canivete, mas esse é praticamente a mesma coisa nesse aspecto, por isso que ele se torna um canivete utilitário. Percebam bem a curvatura que ele tem, quase como um arco. Isso na empunhadura, para esse tipo de sentido aqui de estocada, favorece muito bem, e assim como o Catman, ele também, ó, vendo só a ponta aí, ele vira praticamente uma lança. Então, ambos são extremamente perfurantes, vamos dizer assim. Mas tem algumas coisas que o Catman se destaca de maneira muito clara. Primeiro, a sua cor. Como dizia aí o Diego Collector, preto é tático, e de fato é. Não porque qualquer equipamento que seja preto seja tático. Por exemplo, esse canivete aqui, ele é todo preto, mas não significa que ele é tático, até porque ele é um canivete bem básico, tá? Mas no caso desse, essa frase se aplica, até porque se ele é preto, ele vai refletir muito menos a luz do sol, da lua, de uma lanterna, a luz do poste de uma casa, enfim. Então, ele é muito mais discreto. A única coisa que vai refletir vai ser literalmente o seu fio, que não pode ser pintado, até porque faria com que ele tivesse um fio bem mais grosso, e aí não teria um bom corte, tá? Agora esse daqui, por exemplo, é praticamente uma lâmpada. Seja a luz da lâmpada, como está aqui, como vocês estão vendo, seja a luz da lua, a luz do sol. Então, se você puxa uma coisa dessa aqui do seu bolso, todo mundo vai perceber que você está com alguma coisa. E é bem capaz de pessoas leigas pensar que isso, inclusive, é uma faca e não um canivete. Não deixa de ser, até porque é uma faca dobrável, né? Mas chama muita atenção. E em determinadas situações, principalmente situações táticas, a última coisa que você quer é chamar a atenção. Então, o primeiro ponto é a cor. Ele, de fato, tem essa cor preta em toda a sua extensão, em todo o seu corpo, para inibir, para, na verdade, anular ao máximo a questão da luz sobre ele, para que não tenha reflexo, para que tenha o mínimo possível de reflexo. Agora vamos para outras características. Vocês percebem, por exemplo, aqui, essa é a sua trava, uma trava liner lock. Esse grip, ele basicamente tem em outros canivetes como esse, que eu afirmo que é um utilitário e tem um grip aqui. Por quê? Porque funciona para você sentir e saber a diferença da trava liner lock e da tala dele, né? Então, você não vai colocar aqui o dedo nas talas. Aqui, assim que você coloca o dedo, você já percebe que essa é a trava, e aí você empurra e faz aí todo o movimento para fechar o canivete, tá? Porém, nesse caso, vocês vão perceber que o ressalto é bem maior. Deixa eu tentar focar aqui. Olha só, o ressalto é bem maior, parece até aquelas catracas de bicicleta, né? Por quê? Porque ele tem dois propósitos. Um é de identificar que isso aqui é a trava, mas o outro realmente é de fazer com que você tenha um grip maior. E ele vai de encontro justamente com este outro grip aqui. Então perceba, ele tem um grip aqui nessa parte de baixo, que é onde normalmente vão ficar aqui 3 dedos na pegada.
ele tem todo esse outro grip aqui em cima, ó, vocês podem ver, e é dos dois lados, tá? É bem visível isso. Por quê? Porque quando você coloca a mão, ele fica fixo literalmente aqui na palma da sua mão. A palma da mão se fixa aqui. Em terceiro, nesse ressalto aqui, veja a diferença. Esse também tem um ressalto para que você coloque o dedo, mas ele é liso. Ou seja, para trabalhos mais manuais nesse sentido. Você coloca a mão aqui e faz aquele trabalho, você corta uma carne, você corta uma fruta, você descasca uma fruta, você faz uma palpena aí numa madeira para trabalhos mais utilitários. Já esse é pensado sim para uma situação de combate, uma situação de defesa pessoal, de ataque. Até porque ele vem não só o ressalto, mas também um grip muito claro aqui que favorece na sua pegada. Então perceba que ele está anatomicamente pensado para que ele não escape das minhas mãos, até porque ele também tem esse grip e esse aqui que favorece com que, mesmo que ele esteja ensopado daquele líquido vermelho que nós sabemos qual, mas que eu não vou falar por conta do YouTube, dificilmente ele vai sair da sua mão. Eu te garanto que de todos os canivetes que eu tenho, esse é o mais seguro nesse aspecto. Ele não vai escapar da sua mão. É um canivete extremamente difícil de ser tirado da mão do usuário, a não ser que você dê uma pancada na mão dele, a não ser que você faça algo do tipo, porque cair por cair é muito difícil, tá? Mesmo que ele não tenha espaço para fiel, ele tem uma pega muito boa, ele é áspero, você sente aqui que ele é feito realmente para não sair da sua mão. Tanto é que mesmo ele molhado, a percepção que eu tenho é que parece que ele nem está molhado. Parece que eu continuo com ele extremamente firme nas mãos, porque realmente ele foi pensado para isso. Então, ele é todo preto, ele tem essa ponta que é quase uma ponta de lança, um drop bem pronunciado, com um centro de gravidade aqui, com um centro de perfuração bem no meio, para ter um poder de estocada. Ele tem isso que muitos chamam de cava de sangria, não vou entrar no mérito, mas sim, pode ter esse propósito, tá? Mas óbvio que na hora da perfuração vai sair aquele líquido vermelho, né? Não importa se tem cava de sangria ou não. Mas sim, isso daqui de certa forma facilita porque vai escorrer para cá, vocês percebem que tem inclusive esse sulco aqui. Porque na hora que perfurar, vai ter sim um ponto a mais para sair por aqui, esvair por aqui e não vir ensopando todo o cabo do canivete, né? Coisa que, por exemplo, esse daqui, que é um canivete utilitário, não tem, até porque ele não é pensado só para esse propósito. Ele é um canivete utilitário, você pode utilizar no EDC, pode utilizar no seu acampamento, pode utilizar na cozinha, enfim, onde você desejar, porque ele é pensado para esse tipo, um canivete utilitário. Outra coisa, a sua parte aqui, o tub stud, o apoio para o dedo, só tem de um lado, destro. Por quê? Porque ele é literalmente pensado para a maioria das pessoas do mundo são destras, ok? Ainda que um canhoto também consegue abrir, porque ele também tem o apoio aqui para que você faça a abertura assistida, mas de fato ele só tem abertura por polegar para quem é destro. Diferente desse aqui, que como é pensado para defesa pessoal, ele é pensado para todos, tá? Todos podem e devem querer se defender. Então, ele tem o tub stud dos dois lados. Inclusive, o tub stud dele é mais robusto um pouco. É um pouco maior, tá? Um pouco mais gordinho aí. Justamente para que você tenha a certeza de que quando você precisar, ele vai abrir. Outra coisa, percebam que ele tem uma parte que nós chamamos de serrilhada. Essa lâmina é uma lâmina chamada de semi-serrilhada, porque ela tem uma parte, um terço dela aqui serrilhado e o restante liso. Mas vocês podem perceber, por exemplo, que esse serrilhado é um serrilhado mais profundo, com dentes maiores. Por quê? Porque o intuito dele não é só de cortar materiais fibrosos, cordas, cordames, mas o intuito dele é de literalmente dilacerar, rasgar. Quando ele passa, ele literalmente, seja na ida ou na volta, ele rasga muito bem, corta muito bem. Por isso que ele tem esses dentes mais pronunciados, maiores, tá? Você percebe que outras lâminas que têm lâmina serrilhada, os dentes são menores, quase rentes, tá? Porque tem um propósito só de cortar materiais fibrosos no sentido de
cordames, cordas, paracordas, enfim. Esse aqui não. Esse tem um sentido também de rasgar, de perfurar, de dilacerar. Então, por isso que os dentes são bem maiores. Então, com todas essas características, ele é bem áspero, ele tem um corpo mais áspero, ele é feito realmente para vestir a sua mão veste o canivete na sua pega. Realmente eu sinto que com ele é muito difícil alguém tirar esse canivete da sua mão, a não ser naquela situação que eu falei, se você tomar uma pancada aqui na mão, tá? Mas, caso contrário, mesmo molhado, mesmo ensopado aí, ele vai continuar firme na sua mão, porque ele tem toda uma estrutura pensada que favorece o gripe, para que ele não escape da sua mão. Além do mais, ele tem algo muito evidente aqui. Um último ponto que eu quero ressaltar, esse canivete aqui, que é um utilitário, ele tem sim essa parte que vai servir como uma pequena guarda. Mas perceba que essa quebra aqui, que passa da trava, ela é tão grande que deixa a guarda pequena. Apesar de ser uma guarda grande, mas o design do canivete torna essa guarda não tão grande, uma guarda pequena. Vai te dar um apoio, você vai conseguir fazer cortes aí em carne, cortes em madeira, se você precisar entalhar alguma coisa, se você precisar fazer uma ponta de lança, porque ele é um canivete pensado para isso. Se você quiser tratar um peixe, ele vai servir muito bem. Porém, esse daqui já tem uma guarda muito maior, uma guarda realmente pensada em barrar o seu dedo, ou seja, no momento que você fizer esse tipo de movimento de estocar, ele não vai escapar de jeito nenhum, porque tem essa guarda muito grande, muito protuberante aqui, bem pronunciada, que vai fazer com que o canivete realmente não escape da sua mão em hipótese alguma. Tá certo, meus amigos? Então está aqui. Na minha opinião, são essas algumas das diferenças. São diferenças que tornam, na verdade, esses canivetes bem diferentes um do outro. Na minha opinião, fica muito claro que este canivete da Brownie é um canivete utilitário, já o canivete da Náutica é um canivete, no caso o Catman, pensado para uso tático, para uso também de defesa pessoal. Tá certo, meus amigos? Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Deixe os seus comentários, a sua opinião. Eu sempre leio e sempre respondo, tá certo? Forte abraço. Até a próxima. Valeu!